Rapaziada, aquilo que a gente falou aqui ontem, falou durante a semana, falou durante os outros vídeos, não poderia acontecer. O Palmeiras vai chegar no Maracanã podendo perder a liderança do campeonato antes da parada para a Copa do Mundo. E por incompetência própria. 3 empates seguidos, 3 jogos saindo atrás, 3 jogos tendo que buscar o resultado e, consequentemente, ainda tendo o azar de ter lesões. E aí pagando um preço por uma escolha do técnico de optar por ter um elenco curto. Essa é a crítica que temos que fazer, acho, na minha visão, e quero compartilhar aqui com vocês, e respeito a todas as opiniões contrárias, mas essa é a crítica que eu faço há muito tempo já ao técnico Abel Ferreira por optar por um elenco curto. O Benedetti teve uma entorse no tornozelo aí levemente grave no meio de semana contra a equipe do Jacuipense. O Fux também está impossibilitado de jogar. E hoje nós tínhamos a bizarrice de ter 2 zagueiros no banco. Quer dizer, de ter 2 zagueiros em campo. A sorte que nenhum dos dois teve nenhum problema, mas em compensação na frente perdemos o Sousa e o Felipe Anderson ainda no primeiro tempo. E acho que isso comprometeu muito o jogo do Palmeiras hoje. Embora eu também tenha críticas a fazer, principalmente as substituições que o técnico Abel Ferreira fez no segundo tempo, optando por jogadores inúteis, que são eles Kelvin e, sobretudo, Jefté. Vamos falar mais sobre esse jogo, então já peço para você deixar seu like, deixar seu hype, deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o canal com seus amigos palmeirenses. E vamos lá, né? Falar sobre este empate amargo entre Palmeiras e Cruzeiro em Barueri, com um ótimo público. E deixei aqui na tela os números do jogo, né? O Palmeiras teve 47% apenas de posse de bola, o Cruzeiro teve 53%. O Palmeiras trocou 313 passes e o Cruzeiro 350. Foi um jogo interessante para quem não torce para Palmeiras e Cruzeiro. Acho que se divertiu, porque foi um jogo muito dinâmico, um jogo que os dois times tentaram jogar, cada um à sua maneira, com jogadores tendo boas participações, um jogo muito truncado. Fica a desejar, mais uma vez, a péssima arbitragem, e aí nem falo de lances capitais, falo mais de condução e critério do Sávio Pereira Sampaio, esse árbitro horroroso, que tivemos apenas 49 minutos de bola rolando nos 2 tempos, gente. Nos 2 tempos, um árbitro que inverte o critério, que ele não tem critério. Para começar, estava até conversando com alguns amigos aqui no grupo de Palmeiras antes de vir aqui gravar, comentando durante o jogo com eles. Ele apita no modo aleatório, né? Ele não tem critério algum para conduzir um jogo. Ele não adota um critério e segue esse critério durante a partida. Não. Uma jogada ele deixa correr, outra ele marca uma falta, que na antecessora ele deixou correr, e assim segue. E assim segue. Atrapalha muito o jogo. Se teve uma pessoa que atrapalhou o jogo hoje em Barueri, essa pessoa foi o Sávio Pereira Sampaio. E aí a gente olha aqui para os números frios, né, e tenta interpretar em relação ao jogo. O Palmeiras deu 16 chutes, porém apenas 2 foram no gol. O chute do Felipe Anderson, que acabou fazendo o gol, vinha fazendo um bom primeiro tempo, e o outro foi o chute do John Arias, que assim, eu não quero ficar aqui de novo, e aqui a gente vê, né, chances perigosas criadas, nenhum dos dois, né? O Carlos Miguel também não fez nenhuma outra grande defesa na partida. Aqui foi no gol, infelizmente entrou um belíssimo chute do Arroio e ele acabou sofrendo o gol. Mas assim, sobre o John Arias, ele teve a grande chance da partida. O Arthur também teve uma chance clara ali numa jogada meio que construída à força pelo Palmeiras, mas acabou até saindo um lance bonito, né? Numa cavada do Lucas Evangelista. O Maurício fez o passe para o Arthur e o Arthur poderia ter dominado ela de esquerda na frente do goleiro e finalizado um pouco melhor. Acabou batendo de primeira, chutou para fora. O Andreas também teve uma chance na meia-lua, com muita liberdade, com muita chance para poder escolher o canto do goleiro e bater com uma finalização melhor, mas acabou chutando por cima. Mas a grande chance do segundo tempo caiu no pé do John Arias, com o goleiro já batido, com 2 defensores ali no gol. Ele poderia ter até dominado essa bola e batido de forma melhor, mas optou pelo chute, chutou fraco, chutou com aquela... Eu não quero ser corneta em relação ao Arias, mas, cara, não dá, velho. Não dá pra chutar daquele jeito uma bola daquela. Poderia ter dominado, poderia ter chutado com mais força, com mais vontade, com mais, sabe, querer fazer o gol.
O Arias, em várias ações dele no jogo, passa uma certa displicência, e Copa do Mundo chegando, e aí você vê o Sousa machucando agora, o Flaco também fazendo um jogo muito burocrático, segurando muito a bola, não chegando em algumas divididas que dá pra chegar, os caras nitidamente tirando o pé, estão vendo que a bruxa tá solta, aí vários jogadores importantes se lesionaram nesse período pré-Copa. E assim, outra crítica que eu faço, cara, porra, eu sei que hoje não dá pra colocar 100% na conta do Abel. Eu entendo isso, eu entendo quem vai falar isso. Mas, cara, não dá pra você substituir no segundo tempo e colocar Kelvin e Jefté, um líder do campeonato que quer se colocar na briga pelo título. De novo, gente, eu não quero ser repetitivo, mas ter laterais desse nível. Nível dos piores Palmeiras que eu vi na vida. E aí você tá pegando um Cruzeiro, um time bom, que você vê que é um time bom, que não veio pra se defender, que veio pra atacar, que veio pra jogar. E aí você vai mudar o jogo e você tira os seus dois laterais titulares e o Andreas Pereira. Aí todo mundo fala, pô, mas é a função que o Andreas estava fazendo, estava jogando meio de atacante ali, de segundo atacante. É outra crítica que eu faço também a esse esquema do Abel. É o que eu falo da questão de ter um plano B. Abel, já que você optou por ter um elenco curto, que eu acho uma bizarrice, como eu falei na abertura do vídeo, o Palmeiras foi hoje para Barueri com os dois zagueiros titulares e só. Você optou por isso. E você não tem uma carta na manga, não tem uma movimentação, um jeito diferente de jogar em alguma emergência. E aí você tira os dois laterais e tira o Andreas Pereira para colocar Jefté, Kelvin. Beleza, colocou o Paulinho. Melhorou o time do Palmeiras, mas poderia ter deixado o Andreas. Coloca ele para fazer uma função mais pelo lado, como ele fez no ano passado. Vai para cima, cria volume de jogo, cria posse de bola ofensiva para trabalhar essa bola ali na frente, deixando o Flaco e o Paulinho mais dentro da área para finalizar as jogadas. Mas não, coloca Kelvin Jefté, gente. É loucura, velho. Um líder do Campeonato Brasileiro, um elenco como o Palmeiras, já falei aqui, e vou ser cansativo de novo de repetir, um time como o Palmeiras, velho, estruturado, com dinheiro, podendo fazer melhores escolhas, ir lá na Escócia e trazer Jefté, um cara que fica com medo de uma criança que foi pedir uma camisa pra ele no meio de semana contra o Jacuipense lá em Londrina. Ele ficou com medo, ele se assustou. Você quer a minha camisa? Não, tá bom. E deu risada de tão sem graça que ele ficou, porque ele sabe que ele não tá jogando nada e que ele não tem futebol pra jogar no Palmeiras. Sabe? E aí, o que me indigna é esse time do Palmeiras, como define mal as jogadas. Como define mal. O líder do campeonato, um elenco bilionário, não tem a calma, a finesse para decidir melhor as jogadas. Os ataques do Palmeiras são sempre com um senso de urgência, assim, maluco. Na única jogada que colocaram a bola no chão, e quem colocou a bola no chão? O Paulinho, que pisou, que levantou a cabeça, que pensou, que viu a ultrapassagem do Kelvin, que fez o passe no tempo certo. Um cara minimamente lúcido. E você vê o Flaco Lopes toda hora saindo. O Sousa machucou, o Vitor Roque machucou. Nessa eu tô com o Abel. Tem que mostrar o dedo mesmo. Tem que chegar pro cara e dar um enquadro nele. Porra, fica dentro da caralha da área, velho. Mas sai toda hora, quer carimbar todas as jogadas, quer pegar na bola toda hora, quer girar e segura, e não toca pro companheiro, e não sabe... Porra, velho, não dá, cara. Sabe, é um negócio assim, gente, cansativo, velho. Ver o Palmeiras nessa reta final antes da parada pra Copa tá cansativo. O time tá abrindo o bico, a bruxa tá solta, pegando todo mundo por lesão. Então, o recado que eu tenho é: vem Copa do Mundo, velho. Pelo amor de Deus. E o pior cenário aconteceu. Provavelmente, o Palmeiras pode chegar. Depende do jogo de amanhã. Eu tô gravando no sábado aqui, logo depois do apito final em Barueri. O Palmeiras pode chegar no Maracanã, podendo perder a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo com um jogo a menos ainda. O Flamengo, que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, vai ter
claro, acho eu, dificuldades nesse jogo, no sintético, no piso de plástico ruim do Atlético Paranaense, toda a questão física do desgaste do jogo contra o Vitória, espero que pese, mas o Flamengo tem mais possibilidade de trocar o seu elenco nesse momento do que o Palmeiras. E aí, se ganhar amanhã, vai chegar grande para poder assumir a liderança, restando aí uma rodada até a parada para a Copa, né? Que é no final desse mês, podendo ultrapassar o Palmeiras e ter aí os 45 dias de descanso, de janela, para poder voltar forte na frente e disparar para ser campeão brasileiro. O que não podia acontecer, aconteceu. O Palmeiras, sempre que eu falo, joga pro gasto. Eu sei que hoje não consigo culpar o Abel nesse sentido, culpo ele pelas substituições. Acho que poderia ter feito melhor. Poderia ter substituído de forma diferente, se tivesse um plano B, mas não tem. Sai um jogador, o jogador que entra para fazer a mesma função. Não tem uma variação. Não tem um... vamos jogar aqui com o Marlon de primeiro, o Evangelista de segundo, o Andrés um pouco mais aberto pela direita, o Paulinho mais pela esquerda, o Flaco e o Maurício. Não. O Andrés estava de segundo atacante, o Flaco de centroavante, o Arias de um lado, o Maurício do outro. E aí quando troca, cada um na sua. Só trocam as peças, o jeito de jogar continua o mesmo. Isso que eu discordo do Abel. Isso que me revolta. O cara não tem um plano B para uma emergência, para tentar um abafa no final, para tentar um jeito, uma estratégia diferente para tentar fazer o segundo gol. Não, vamos manter a mesma estrutura. Entra Kelvin, entra Jefté, vai lá Paulinho, sai o Andrés, Maurício vai fazer a função do Andrés, o Paulinho abre, o Arias abre do outro lado e vamos manter a estrutura. É isso. Cada um na sua. Pebolim. É uma estratégia Pebolim. E isso custou ao Palmeiras, nos últimos 3 jogos, 3 pontos. Em 9, o Palmeiras ganhou 3. Então, assim, tudo bem que a bola do jogo caiu no pé do Arias para ele fazer o gol, mas aí quando a gente precisou da mão inventiva do treinador, dele fazer alguma coisa diferente, dele tentar pelo menos alguma coisa diferente, não, ele optou por manter a mesma estrutura e mudou apenas os jogadores. E hoje o Palmeiras, se com desfalques já sofre por conta do elenco curto a escolha do treinador, hoje, na minha visão, quando precisamos do treinador para fazer algo diferente também, ele, na minha visão, negou fogo. E o Arias também é uma vergonha, perdeu a bola do jogo, a bola que seria o 2-1 pro Palmeiras. É o que eu falo, gente, quando a gente joga pro gasto, e acho até que o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, embora não tenha criado tanta chance, mas teve volume, teve contra-ataque, estava chegando na zona perigosa ali de ataque do Cruzeiro, mas faltou mais definição, faltou mais eficácia, né? E aí é uma bandeja, né? Uma bandeja entregada pro Abel para ele poder falar na coletiva. Mas o mecanismo, a inventividade, a liberdade para esse time jogar um pouco mais no ataque, na minha visão, falta muito. Falta muito. Para mim é um time engessado, é um time que joga pro gasto, e quando você joga pro gasto, você fica à mercê do cara acertar um chute no canto do seu goleiro, da bola bater na trave e entrar, e você ter que correr atrás de novo, como foi contra o Remo e como foi contra o Santos. E aí, a gente tem mais um empate e agora abrimos o campeonato para o time que tem 2 times, né? Tem um elenco mais farto que o Palmeiras, que agora tem 2 competições e tem o confronto direto jogando dentro de casa, onde o Palmeiras não vence desde 2015. Então, tudo de pior aconteceu nessa rodada. Infelizmente, tudo de pior aconteceu. E agora é ver se o Sousa vai se recuperar. Pode perder também Copa do Mundo, mas aí, com todo o respeito ao Paraguai, eu não tô nem aí, eu me importo com o Palmeiras. Mas é óbvio que pro jogador a gente fica triste por esse sentido. O Felipe Anderson, que esboçou uma sobrevida e de novo a lesão tira ele de combate. E o Abel Ferreira, que depois que perdeu o Vitor Roque, e eu já falo aqui, se você acompanha o canal, já falo também há um tempo, depois que perdeu o Vitor Roque, o Abel também se perdeu e não conseguiu mais achar um jeito do Palmeiras jogar. O Palmeiras cria, o Palmeiras até tem chances de matar o jogo, erra muito na eficácia por conta das más decisões dos jogadores, isso é verdade. Porém, o técnico, na estrutura do time, no jeito do time atacar, no jeito também do time defender,
o técnico do Palmeiras, na minha visão, deixa a desejar. Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente volta aqui para falar mais de Palmeiras durante essa semana. Um grande abraço e avante palestra. E agora é pegar os cacos desse empate e torcer para o Atlético Paranaense. Mas depender dos outros é muito ruim, não é verdade?